Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no livro de Jó, capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim no texto sagrado: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercastes com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, verá se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Os irmãos podem sentar. Fica com a sua Bíblia aberta no livro de Jó. Primeiro eu vou apresentar para você quem era Jó. Porque a maioria das vezes que a gente ouve falar sobre Jó, a gente ouve a aprovação dele, os motivos que ele, porque ele sofreu, aquele monte de tribulação que ele passou. Eu não vou falar sobre isso, porque só para falar sobre isso eu gasto 20 minutos para falar da doença dele, da prova dele. Mas vocês observaram aqui que Deus, ele, não sei, ele talvez estava dando um banquete no céu, não sei o que estava acontecendo lá, que a Bíblia não fala, mas ela fala que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e junto com eles veio Satanás. E observa uma coisa: não é o diabo que mexe com Deus sobre Jó, é Deus quem mexe com o diabo sobre Jó. É Deus quem fala de Jó. Observou meu servo Jó? Reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ou seja, Deus estava querendo esfregar Jó na cara de Satanás. Porque Satanás, ele nem sempre foi Satanás, ele era Lúcifer. Ele era um anjo de luz, era um grande servo de Deus, que um dia, por inveja, por soberba, intentou dominar sobre Deus e ser maior do que Deus. Então Deus destituiu ele da posição dele, e ele se tornou um ser sem forma, um ser em trevas, o diabo, Satanás. E a partir desse momento, o diabo ele passou a ser inimigo número 1 de Deus. E tudo que Deus cria, o diabo quer destruir. Foi assim na Noé, e foi assim com os homens de Deus. Sempre que Deus levantava um, o diabo ia e fazia o homem pecar. Mas graças a Deus que nós temos hoje Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e é Ele quem justifica-nos pelo seu sangue. Aleluia! Então, meus irmãos, Deus queria esfregar Jó na cara do diabo. Mais ou menos assim, olha, você tinha tudo aqui em cima e não conseguiu conservar a sua integridade.
Agora você viu o meu servo Jó? Ele é reto, íntegro, se desvia do mal e é temente a Deus. Ele não é como você. Então eu vou começar a falar agora sobre Jó. Quem era Jó? Jó era um homem casado com uma só mulher. Ele era pai de 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Ele era o fazendeiro mais rico do Oriente Médio. Não havia ninguém como ele era muito rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 1.000 bois, e 500 jumentas. E a Bíblia fala que era muito grande o número de servos que Jó tinha. Deixa eu te falar uma coisa: servo naquela época era escravo, era patrimônio, porque tinha que comprar. Vocês lembram que José foi vendido? Tinha que comprar. Então, escravo era patrimônio, e Jó tinha muitos. Então, na primeira prova, na primeira vez que o diabo, que Deus conversou com o diabo falou assim: olha, ele te adora porque ele tem tudo. Aí o diabo falou assim: tira o que ele tem, vamos ver se ele vai conservar a integridade dele. Aí Deus permitiu: então tá bom, então vai lá e tira o que ele tem, vamos ver quem vai ganhar essa aposta, essa rincha sua. Aí o inimigo veio e tomou tudo que Jó tinha. Só sobrou 3 servos, os que vieram a contar a história. Os filhos de Jó estavam todos banqueteando na casa do primogênito. Veio um vento, derrubou a casa e matou os 10 filhos dele. Ele perdeu toda a riqueza, ficou pobre. Na primeira provação, ele suportou e a esposa também. Ninguém falou nada. Ele só deu glória a Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Ele não blasfema na primeira. Mas na segunda, o diabo não se dá por vencido. E o que ele faz? Deixa eu tocar na saúde dele, vamos ver se ele vai te adorar. Aí Deus permite, e o diabo vai lá e coloca chagas, uma doença terrível. Eu não vou falar os sintomas dela não. Ele ficou leproso, perdeu os cabelos da cabeça, ficou pele e osso. Ele não podia chorar, porque na lágrima ela tem um ácidozinho. Quando corria no rosto dele, queimava, tipo um ácido. Ele estava tudo ferido, tudo machucado. A carne dele fedia. A mulher dele mandou fazer uma tenda para ele 100 metros longe da casa dele, porque ninguém conseguia ficar perto dele. Os empregados dele que sobrou faziam como o caso dele, porque todo mundo estava esperando, sabe o quê? A morte dele. Estava todo mundo esperando a morte dele. Mas tudo isso aconteceu porque Deus arquitetou um plano. Não era porque Deus apostou com o diabo, igual os pregadores de Gideão falam. Não era por isso. O Jó tinha um problema muito sério. Eu vou contar para vocês, eu acho que vocês são curiosos. Vou contar para vocês no decorrer da mensagem. Ele tinha um problema muito sério que ele não percebia. Só Deus que percebia. O homem também não percebia. Sabe por quê? Porque só Deus consegue enxergar o homem por dentro. Só Deus sonda os pensamentos. Só Deus conhece o coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, aqui dentro não tem ninguém santo. Todo mundo aqui é pecador. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O nosso pecado foi pago lá, mas todo mundo aqui deve para Deus. Todo mundo aqui deve. Então, por mais santo que você olhe a pessoa, ela tem alguma coisa que ela deve para Deus. Vamos falar mais um pouquinho de Jó. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo no capítulo 4 de Jó. Só folhear mais uma página. Eu quero mostrar para vocês agora que Jó era um homem bom. Ele era um homem bom. Presta atenção para você ver que exemplo de israelita que ele era. Então eu posso chamar de cristão. Ele era israelita. Ele seguia a Deus de acordo com os ensinamentos daquela época. Mas presta bem atenção no homem de Deus, do que ele era. No capítulo 4, no verso 3 e 4, eu vou ler, vocês acompanham. Eis que tens ensinado a muitos,
e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Olha só, o versículo 3 está falando o seguinte: como Jó era um fazendeiro muito próspero, os pequenos vinham até ele pedir conhecimento para ele ensinar. Jó, eu estou querendo investir nisso, o que você acha? Eu acho que você não deve investir nisso, investe aqui. Jó, eu estou querendo fazer uma plantação, uma lavoura muito grande da planta tal. O que você acha? Não faz não, porque nessa época eu acho ruim. As pessoas ouviam ele, os ensinamentos dele, e não replicavam. Elas não, tipo assim, mas você não acha que você vai pegar nada? Elas não falavam assim. Tudo que ele falava, as pessoas faziam e dava certo. Porque ele era um homem muito sábio, ele era um ancião muito experiente, ele era um cara muito virtuoso. Olha só o verso 4. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Além dele ensinar eles na prática ali, agrícola, nos afazeres dele ali, ele pregava, ele ensinava: olha, você está passando dificuldade porque você está fora dos caminhos do Senhor. Você precisa voltar a servir a Deus. E fala aqui na Bíblia, joelhos vacilantes, os joelhos que não oram mais. Então, ele instruía as pessoas espiritualmente. Ele ensinava, ele chamava a atenção, ele exortava. Está vendo porque eu sou assim? Eu sou temente a Deus. Você, como é que está a sua vida com Deus? E Jó ia falando, ele ia ensinando. Agora abre no capítulo 29. Verso 12 a 16. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Com o manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para os coxos. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos ele examinava. Observa só que ele fazia boas obras. Ele ajudava as viúvas que não tinha quem socorresse na época. Ele era olhos para os cegos, pés para os coxos. Ele ajudava as pessoas deficientes. E no capítulo 31, no verso 32, o estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas abria ao viandante. Na cidade que Jó morava, quando chegava um viajante, não tinha onde dormir, Jó acolhia. Jó acolhia. Então ele era abundante nas boas obras. Ele era um homem aparentemente sem risco, sem defeito. Você quer ver uma coisa? Agora eu vou te mostrar sobre a sabedoria de Jó. Volta aí no capítulo 29. O verso 8. Vamos falar sobre a integridade dele. Depois eu falo da sabedoria. A integridade de Jó. 29:8. Olha só. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Olha isso. Jó era aquele crente espalha-rodinha. Quando juntava aquele monte de gente para falar bobagem, Jó, que era muito correto, de muita moral, muito espiritual, ele chegava, o povo já, ó. Os jovens não gostavam de ficar perto de Jó. Porque os jovens daquela época eram imorais, eram perniciosos, eram adúlteros, eram fornicários, praticavam todo tipo de moralidade. E Jó chegava, acabava a bagunça. Opa, chegou o ano. Aí você viu também que os idosos levantavam e se punham em pé. Eu fui estudar isso também, porque a Bíblia não informa muita coisa, né? Então quando Jó passava, imagina só uma praça,
E um monte de velhos sentados. Idosos, estou falando idosos. Porque idoso vai à praça, marca de encontro, para conversar, lembrar das coisas, né? E lá vai Jó passando no passeio. Quando um via que Jó estava passando, eles cutucavam um no outro. Aí eles ficavam em pé, e quando Jó passava, eles faziam assim, ó. Respeito. Os idosos, quando me viam, se punham em pé. Era um homem de verdade, né? Capítulo 31. Olha o que diz aqui. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o ímpio e o infortúnio para os que praticam maldade? Deus, ele tinha os olhos puros. Jó tinha os olhos puros. Ele não ficava, irmãos, olhando para a mulher dos outros. Ele só teve a esposa dele, mas para ouvir ele falar. Já pensou você ter 5 minutos com o Bill Gates, o dono da Microsoft? Quanta informação você vai pegar desse homem inteligente daquele? Então, para eles era privilégio. Então, quando Jó sentava e começava a conversar com eles, os príncipes, que eram os mais ricos, faziam isso aqui, ó. Não tinha argumento. O homem era sábio demais. Os nobres, que estavam comendo, continuavam comendo. Por quê? Vamos conversar o que com esse rapaz? Ele tem muita sabedoria. Olha só, no verso 21 e 22. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvir. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. 25. Eu lhes escolhia um caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, com quem consola os que planteiam. Era um homem sábio ou não era? Era um homem sábio ou não era? Ele ensinava, as pessoas ficavam assim, ó, fala, esperando ele falar, para prender eles, ele sabia muito. É um perfeito obreiro da igreja, não é? Um homem que pratica boas obras, um homem que não olha para as mulheres, um homem íntegro, moral, um homem sábio, que sabe chamar a mocidade assim, vem aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. As irmãs do ciclo de oração, ó, vocês estão com problema disso, e aí, vamos conversar. O povo parava para ouvir ele. Os fazendeiros paravam para ouvir ele. Jó, ensina nós estamos com um problema lá, os bois estão assim, as vacas estão assim, e não está rendendo, não está nascendo mais, o que nós vamos fazer? E Jó ensinava. Era um perfeito israelita, não era? Aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus tinha problema. E Deus, vendo esse problema, por amar muito Jó, ele arquitetou um plano. E começou lá no capítulo 1. Quando o diabo chega, Deus usa o próprio diabo para fazer esse trabalho com Jó, para depois Deus melhorar ele. Sabe por quê? Deus, ele prova o ser humano, os seus filhos, sabe para quê? Para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar, para a gente crescer espiritualmente. Deus manda prova na sua casa para você voltar a orar, Deus está acomodado. Deus manda prova financeira na sua casa para te ensinar que você tem que dar o dízimo. E por aí vai. E por aí vai. Então Deus resolve provar Jó. E no capítulo 33, quando a aprovação chega, eu já falei para vocês que na primeira vinda ele não blasfema. Na segunda vinda, a mulher dele cai. Não aguenta. Porque mulher é o vaso mais frágil. Ela caiu. Só que ele não caiu, porém ficou murmurando. No capítulo 7 ele quase se bate a Deus. Dá até medo de ler. Capítulo 7. Ele começa a contender com Deus e
tem um ponto lá que ele fala assim: olha, até quando o Senhor não vai deixar eu morrer nessa língua? Aparta-te de mim. Ele fala assim com Deus, porque ele estava muito atribulado. Jó, irmão, a situação dele estava tão ruim, que no meio da tenda dele, ele teve que fazer um buraco para ele dormir. Sabe por quê? Ele fedia muito, então o vento batia e levava a gatinha de carniça dele. As bestas fera vinham comer. Já viu cavalo, já viajou, já passou na beira da estrada, cheio de cavalo morto, de animal morto, vem no ônibus, no carro, a 1 quilômetro o vento carrega aqui. Ele furou um buraco para ele dormir, para o vento passava e não pegava nele. Desse jeito, a situação dele ficou crítica. E ele diz assim: me deu meses de desengano. Vou morrer ou não vou? Vou morrer ou não vou? Ficou assim por meses. Por meses. Aí quando chega no capítulo 33, Jó foi contendendo. Quando Deus mandou a prova, o pecado dele apareceu. Sem ele perceber, o pecado dele veio à tona. Aí o que Deus fez? Deus levanta um jovem de 30, 40 anos, um israelita chamado Eliú, e manda Eliú lá para repreender Jó e ensinar ele, chamar a atenção dele. E gente, Eliú ouviu tudo que Jó falou, as contendas dele, as reclamações dele, as murmurações dele, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Você tem ideia? E aí Eliú começa a chamar a atenção dele no capítulo 33. Aí o pecado dele aparece. Olha só. Verso 9 a 11. Ó Jó, você falou isso. Olha o que você falou, Jó. Estou limpo e sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. Olha só. Limpo e sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. A quarta pessoa da Trindade. Ele está achando que ele é a quarta pessoa da Trindade. Ele está se igualando a Deus, irmão. O homem não pode falar desse jeito, não. Isso é loucura. No Evangelho de João, se eu não estiver errado, fala assim: olha, se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Olha o absurdo que ele falou. Mas você quer ver outro absurdo? Olha isso aqui. Versículo 9. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Ele está falando assim, ó. Sabe por que eu estou sofrendo isso aqui? É porque Deus inventou moda para me corrigir. Porque eu não fiz nada. É doido, não é? Olha a soberba do cara. Mas ele não percebia. Ele não percebeu nem um minuto. Nem quando ele murmurava, o Espírito Santo ele fala com a gente, quando a gente fala bondade, né? Ele fala com a gente. Mas o Espírito, nem assim ele não percebeu. E só foi falando por baixo. Aí o que acontece? Deus repreende ele. E quando Jó fala assim: Deus não me deu conta do motivo pelo qual ele está me provando. Aí ele não fala assim com ele: não, Deus deu sim. Deu. Você quer ver? Versículo 14, do mesmo 33, versículo 14. Você está falando que Deus não avisa? Deus avisa sim. Olha só, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Para quê? Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Deus te falou no sonho. Só que quando só antes da aprovação vir, Deus começou a falar com Jó no sonho. Capítulo 7, versículo 14. Então, com visões, com sonho nas sombras e com visão me espanta. Deus estava falando com ele que ele ia ser provado. Aí Jó falando assim: não, isso aí você está fazendo filme de terror comigo. Isso é pesadelo. Aí depois que aconteceu a prova, ele lembrou do sonho e falou assim: o que eu mais temia me sobreveio, que eram os pesadelos que ele tinha.
Ele não sabia que era Deus que estava avisando ele. Jó, você vai passar por isso. Você vai passar por isso, Jó. Aí, irmãos, no capítulo 38, depois de Jó falar tanto, depois de Deus mandar Eliú para corrigir ele, aí o próprio Deus veio conversar com ele, veio acertar as coisas. Porque assim, quando você está sendo provado, Deus ele te fala em sonhos, ele te fala através de visões, ele te fala através da Bíblia, ele manda alguém te exortar e depois ele mesmo vem e fala, através da palavra. Deus fala, Deus prova porque Ele ama. Ele quer que você seja um perfeito varão e uma perfeita varoa. Sabe para quê? Para gozar das bênçãos dele, porque Ele quer te dar bênção, Ele quer te abençoar. Mas enquanto você está no erro, a justiça dele tem que entrar em ação e te punir, porque Ele vela sobre a palavra dele a fim de cumprir. Capítulo 38. Isso aqui é bem engraçado. Capítulo 38, Deus aparece para ele no meio do redemoinho. O redemoinho aparece e Deus começa a falar com ele. Quem é esse que escurece meus desígnios? Ou seja, quem é esse que fica reclamando da minha forma de agir, de corrigir o homem? Veste-te os seus lombos, veste como homem e põe-te em pé. Eu vou te perguntar, você me responde. Você não é sábio? Você não é o cara? Deus fez 70 perguntas para ele, não soube nenhuma. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que os sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? 70 perguntas, ele não soube nenhuma. E quando chega no finalzinho das perguntas do questionário, para aquele grande homem sábio que não sabia nada, diante de Deus ele não sabia nada, Deus está tratando da soberba dele, tudo que ele é, Deus fala, você não é assim não, eu sou, você aqui, embaixo, você só é assim porque eu te fiz ser assim. Aleluia. Tem muita gente dentro da igreja que acha que pode fazer, que faz e acontece. Se não for pelo Espírito, ninguém pode chamar Senhor, Senhor. Nem crente você não é. Nem crente você não é. No capítulo 40, lá no finalzinho, no começo do capítulo 40, no finalzinho do questionário, olha o que Deus fala. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó. 2. Acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus, quem responda? Ele não ficou questionando, Deus, por que você fez comigo? Eu sou um homem reto, eu sou isso, eu sou um cara. Aí Deus fala, você não está falando que você é isso tudo? Então você não está me perguntando? Então agora me responde. Você não é o sábio? Você não sabe isso? Responde, Jó. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece com Jó? A cura. Aqui ele começa a ser curado. Aqui ele cai em si. Olha o que está escrito aí, versículo 3, do capítulo 40. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Lá com os homens, Jó falava, ele era muito sábio e o pessoal colocava a mão na boca. Deus inverteu a situação. Agora eu falo, você põe a mão na boca. Agora, Jó, eu falo, você falava, os homens não replicaram. Agora eu falo, você fica calado. Glória a Deus. Concorda com o que eu estou falando? Irmão, sempre quando Deus te corrigir, fica calado, porque Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe o que Ele está falando. Aí o Senhor resolve pegar a casada. Ô Jó, você me aborreceu, agora você vai escutar. Olha que Deus fala com ele, versículo 6. Então o Senhor, no meio do redemoinho, respondeu a Jó: cinja agora os lombos como homem,
Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como Ele faz? Olha-te, pois, de excelência, de grandeza, veste de majestade, de glória, derrama as correntes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate. Olha para todo soberbo e humilha, calma os pés dos perversos no seu lugar. Deus está falando com ele assim, ó, você não está se achando? Olha aí a sua situação, troca de lugar comigo, orna-te de majestade, você tem braço como Deus? Veste aí, de glória, e me abate, porque eu fiz isso com você, seu soberbo. Faz isso comigo. No capítulo 42, Jó confessa o seu pecado e ele está curado. Olha só. Então respondeu Jó ao Senhor: pensei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encontra o conselho? Na verdade falei no que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Olha só, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Deus, eu achava que eu sabia e eu falava, agora eu não sei de nada. Eu pergunto sobre ensino. Sobre ensino. Deus, maravilhoso. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus te coloca de prova para te mostrar onde você está errando, para você corrigir, porque Ele quer te abençoar. E Ele vai te mostrar. Está sofrendo? Deus, por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso? Deus, fala comigo. Jejua, ora, Deus vai falar. Deus vai usar a Bíblia, Deus vai te dar um sonho, Deus vai falar com você através da palavra, como está falando aqui hoje. Como está falando aqui hoje. E aí, irmãos, quando você se colocar na posição que Deus quer, olha o que vai acontecer. Olha só. Todo mundo prega, todo mundo não, perdão. Muitas pessoas pregam que Deus mudou a sorte de Jó porque orou pelos caras que criticavam ele, os 3 amigos. Já mostrei para vocês que não tem nada a ver com isso. Deus restaurou ele porque ele foi curado. Ele aprendeu a lição. Aí, Deus chega para Jó e fala assim, e chega perto de Jó, e junto com os 3 amigos dele, os 4 ali. E Deus começa a falar com os 3. Olha, eu não gostei do que vocês fizeram. Vocês não deram um bom testemunho a meu respeito. Eu vou castigar vocês. Aí eles ficaram doidos, né? Nós vamos fazer o que o senhor fez com Jó? Não, mas se o meu servo Jó, a quem vocês criticaram, orar por vocês, eu vou perdoar. Então observa, não é Jó que toma a iniciativa, é Deus que sugere. Vamos ver? Versículo 7 do capítulo 42. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei um holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Então foi Deus que falou, que sugeriu: traz o holocausto e pede Jó para orar, que aí eu vou perdoar vocês 3. Aí o que aconteceu? Enquanto, no momento, não era por causa, no momento que Jó estava orando, Deus restaurou a sorte dele.
Versículo 10 do 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando este orava, não era por quê, era no momento em que ele orava, Deus começou a trabalhar. Porque já tinha sido curado, ele viu o erro dele, se arrependeu, e agora Deus vai restaurar ele. Olha, Jó, tudo que você tinha, eu vou te dar o dobro. Deus restaurou a saúde dele, ele teve mais 10 filhos, e tudo que Deus tomou dele, através do diabo, Deus restituiu 2 vezes mais. Entendeu? Deus vai permitir que você seja provado, igual você está. Mas quando a bênção vier, vai ser a glória da segunda casa, vai ser uma obra da terceira. Aleluia. E para entregar o microfone, Epístola de Tiago, abre. Para confirmar tudo que foi falado aqui. Capítulo 1. Está escrito assim, versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Entendeu por que Deus prova? É para você melhorar. É para você perder a sua deficiência de cristão e se tornar um perfeito varão, uma perfeita varoa, abundante em boas obras, temente a Deus, porque Deus Ele quer te abençoar. Amém? Eu agradeço a oportunidade.